Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o nosso podcast da Oncologia DOR. Comunicação e transparência no cuidado oncológico. E a gente está tendo agora o privilégio de estar com duas pessoas maravilhosas. Doutora Ana Amélia Viana, oncologista da Oncologia DOR, lá da Bahia. Também oncologista da Universidade Federal da Bahia e responsável pelo setor de diversidade da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Também estamos aqui com a doutora Maria Júlia Callas. Ela é mastologista, responsável pela radiologia focada na mulher da São Vicente da Gávea, e ela também é presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, Seção Rio de Janeiro. Perfeito. Correto? Acertei tudo? Tudinho. Que bom. Então vamos lá. Dois ícones aqui enormes dessa transformação que a gente vem passando nesse mundo. São engajadoras, engajadas, são propagandistas ferrenhas dessa transformação que o mundo vem passando e dessa inclusão que a gente vem fazendo dentro da oncologia, do cuidado médico especificamente. A gente teve um módulo específico para falar só disso, né? Onde é que a gente está tratando essa equidade dentro da sociedade, duas especialistas nesse assunto, falando de LGBTQI+, né? Falando das questões étnicas, falando das questões de igualdade. Muito obrigado por trazer vocês duas aqui com um assunto tão importante, um assunto que demorou para vir para essa pauta, mas agora a gente já está com ele dentro dos congressos, ele transcendeu a questão das mídias sociais, televisão, do dia a dia, vindo para a questão técnica. A gente está agora olhando de uma maneira diferente o cuidado do nosso paciente, deste grupo que é crescente, é presente e é a nossa realidade hoje em dia. Meninas, muito obrigado de novo por vocês estarem aqui. Quero ouvir vocês duas. Como é que é esse negócio aí? Como é que a gente está se preparando para olhar esse grupo de pessoas tão importante que é desse nosso dia a dia, é uma realidade mais do que presente na nossa vida hoje? Bom, primeiro tem que agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e a oportunidade da Oncologia DOR com esta mesa tão importante e tão inclusiva, né? Uma mesa de medicina integrativa, onde foram abordados assuntos de extrema importância, relevância, irreverentes, tão atuais e que, infelizmente, ainda nos faltam muitos dados na literatura nacional e internacional. Falar da população LGBTQIA+, com câncer é falar da falta de acesso, da falta de informação. Ou seja, essa população ela tem dificuldade em acessar os serviços de saúde, seja na prevenção, no diagnóstico precoce, no seu tratamento, no seu segmento com relação aos cânceres de uma forma em geral. E o que vemos na literatura é que isso independe do tipo de câncer, né? Se é câncer de mama, câncer de próstata, câncer de colo, ou seja, precisamos realmente dar acesso a essa população, precisamos informar os profissionais da área de saúde, que infelizmente ainda tem muito preconceito, muita falta de informação. E com isso, tendo mais dados, podemos conhecer melhor essa população do ponto de vista de fatores de risco associados a cada tipo de câncer. Essa população tem peculiaridades, principalmente quando a gente fala da população transgênero, que é uma população que usa medicações hormonais por longos períodos, em doses maiores, e que a gente ainda não sabe qual é o risco do câncer nessa população. Então isso é fundamental. Interessante. Você acha que tem um pouco de medo dos dois lados ainda? Além do preconceito que a gente sabe, que é visível, apesar de a gente ver que isso vem diminuindo, tem um medo ainda de quem é dessa população de se expor, e tem um medo do outro lado de por não entender ainda direito. Você acha que essa visão ainda meio escura, meio difícil de você enxergar o outro lado, ela atrapalha, é um fator importante para atrapalhar esse acesso, essa clareza, essa construção de dados que a gente precisa para poder? Não tenho dúvida, tenho certeza disso. Ou seja, o próprio profissional de saúde às vezes não sabe lidar, né? Não sabe lidar por falta realmente de informação. E até realmente a questão da nossa empatia e o atendimento humanizado e, infelizmente, também o preconceito que ocorre. Em 2024 ainda sofremos esse preconceito. Exatamente.
E você falou uma coisa importante também, né? A questão de dados, daquilo que está sendo feito para essa população transgênero, como isso vai impactar no futuro. A gente vê hoje outras coisas que são usadas de maneira direcionada, tal, que causam problemas, né? Até a questão da menopausa, a utilização de hormônio, o risco para câncer de mama. Vocês são especialistas, eu sou geriatra, não sou oncologista, então a gente sabe que tem cuidado para cada área. Como é que vocês duas estão conduzindo isso com o paciente de vocês? Uma sementinha, né? Caso a caso, devagarzinho, e claro, podendo expor isso em eventos, em reuniões, e sempre também com foco na sociedade. As sociedades precisam realmente ter consciência disso, se reunir, e passou mais do que da hora já de padronizar, né, protocolos, consensos, diretrizes no cuidado dessa população especial. Eu complemento, né, a fala de Júlia, dizendo que a gente conseguiu um espaço dentro dos congressos. Nossa mesa de medicina integrativa do ano passado já trazia esses temas, esse ano a gente conseguiu aprofundar um pouco mais, e isso foi uma conquista enorme. A gente teve nos 2 anos salas cheias de pessoas interessadas e uma repercussão muito grande no pós-aula, de pessoas nos procurando para saber informações, estudos, publicações, grupos de trabalho, pessoas querendo se unir a esse movimento para poder aumentar a inclusão desses pacientes em todos os aspectos da saúde, em todos os espaços de saúde. E eu acredito que o próximo movimento que a gente precisa fazer dentro do Congresso, por exemplo, é que essa discussão ela seja uma discussão transversal. Eu gostaria muito de ver o tema presente nas outras mesas. Que a gente não tivesse uma mesa de diversidade, uma mesa de medicina integrativa, e que a gente deixasse isso dentro de um nicho. Eu acho que a gente vai conseguir realmente incluir o tema quando a gente pegar esse tema da nossa mesa e conseguir que nas outras mesas e nos outros espaços a gente fale disso, a gente pontue isso de forma transversal. Porque, de uma certa forma, quem se interessa por isso, que já tem um olhar, que quer ver, está na nossa mesa. Sim. Mas a gente agora quer quebrar um pouquinho essa bolha, entende? A gente quer furar um pouquinho essa bolha, a gente quer levar o tema para as outras mesas do Congresso. É aí que a gente vai crescer, acho. Porque... como a própria Sabrina, né, uma das coordenadoras da nossa mesa, falou, medicina integrativa não é um assunto, não é uma especialidade à parte do resto da oncologia. Não, de jeito nenhum. Medicina integrativa precisa realmente andar para e passo com todas as questões. Então, se na mesa de ginecológico, na mesa de pulmão, na mesa de cirurgia, você inclui diversidade e inclusão, aí você está realmente sendo inclusivo. É assim que a gente vai conseguir inclusão, quando a gente pulverizar o assunto. O assunto tem que ficar comum. Tem que ficar comum. comum. Não pode ser específico. Não pode ser nichado. Ele mas tem que ficar comum. A gente está conseguindo uma vitória, que é uma construção, né? Claro, Sim. Eu entendo perfeitamente. Assim, eu acho que essa coisa que eu falei agora é um vislumbre. E eu entendo perfeitamente que a gente está no caminho. Totalmente no caminho. No caminho. Não, é uma coisa que a gente vai construir. A mesa de vocês, o modo de vocês, é o mais disputado hoje dentro do Congresso. A gente tem um excelente problema, que é aumentar o espaço para vocês o tempo todo. Então, acho que isso já é uma resposta maravilhosa da importância do que está sendo feito. Né? Os colegas, inclusive, ficam chateados, que dizem assim, eu não consegui ir porque chocou com outra... E aí a gente... Ou seja, as pessoas querem falar sobre isso. Então, que a gente possa disponibilizar o assunto. E também outra coisa, que eu acho também que vai na mesma linha. Quando a gente coloca o tema de forma transversal, você estimula pessoas que não estão familiarizadas com o assunto a estudar o assunto. Entenderem. E a entender o assunto. Porque, obviamente, o ser humano é assim, a gente fica dentro da nossa zona de conforto. Sempre, então, assim, sempre. Eu quero falar do que eu já estou acostumada a falar. Mas eu tive a oportunidade de fazer esse exercício num outro congresso, onde a gente conseguiu propor temas em outras mesas, e aí depois os palestrantes vieram falar comigo, nossa, eu nunca tinha estudado para falar sobre esse assunto, mas olha
como eu aprendi e tal, e como foi interessante, e eu não sabia, e eu achava que não era assim. Então, isso vai trazer um benefício para todo mundo. Para todo mundo. Só um parênteses aqui com relação à nossa mesa, que foi um sucesso. Entraram mais cadeiras na sala, porque tinha muita gente. De novo. Novamente, né? E quando esta mulher maravilhosa acabou sua palestra, todos de pé, batendo palma. Então, isso é maravilhoso e parabéns aí. Eu não consegui nem sentar, fui lá, fiz só uma presença para poder convidar até vocês para virem aqui, né? Mas eu vi que estava cheia a sala, maravilhoso, né? Todo mundo muito atento, assim, uma sala aqui, uma discussão plena. Doutora Ana Amélia, você é a embaixadora desse negócio para a gente, né? Você é a representação clara de uma pessoa que se engajou, entende. Hoje a sociedade te reconhece como uma porta-voz importante desse assunto. Eu tenho visto a sua evolução nesses últimos 3 anos, vamos dizer assim, né? 3 anos, né? E é uma transformação completa, assim, até da sua maneira de falar, da sua postura, da sua confiança. Além de uma profissional excelente, como você é, ou de oncologista e tal, você transformou a cabeça de várias pessoas aqui. Então, como é que se sentir nessa posição agora, essa responsabilidade que a gente está colocando em você, de ser essa referência nesse assunto? E como é que está sendo esse acesso? Como você falou, os profissionais vindo te procurar para poder tirar dúvida e tal. Como é que está isso agora? Porque eu imagino que sua vida agora está... É um bafafá diário, né? Como é que tá isso? Fala um pouco para mim essa transformação. Bafafá diário. É mais ou menos, você resumiu bem. Veja, essa sua observação é muito pertinente e me enche de orgulho do ambiente onde eu estou e de mim mesma também. Porque não foi uma coisa fácil nem de começar. Eu sei. Nem de continuar, e não é uma coisa fácil de continuar perseguindo. Sim. Óbvio que eu comecei falando sobre diversidade. O meu olhar de diversidade era um olhar voltado para a raça, porque eu sou uma mulher preta, e eu comecei a estudar diversidade com um olhar que a gente chama, né, racializado para a saúde. E isso começou, obviamente, a me incomodar muito, coisas que eu via no meu dia a dia. E eu comecei a estudar, até que, através da minha rede social, eu comecei a querer falar sobre isso. Fiz um perfil para falar de saúde da mulher e de câncer de mama e tumores ginecológicos, mas entendi que eu podia usar aquele espaço para falar de outras coisas também. Entendi, por exemplo, que nas minhas redes sociais eu ia preferencialmente usar figuras de mulheres pretas, porque a gente não via essas mulheres sendo veiculadas nas campanhas de marketing, nem nos livros médicos, né? A gente vê muito. E eu precisava fazer elas entenderem que esse cuidado era para elas, que elas precisavam cuidar de si mesmas, porque quando você não se reconhece nas campanhas, você não acha que aquilo é para você. Então, esse era o meu objetivo quando eu comecei. Meu objetivo era, não, vou tentar trazer essas mulheres pretas para um ambiente onde elas se sintam à vontade para tirar dúvidas, me mandam muito direct, converso muito com elas, assim. E era isso que eu queria. Só que, com o tempo, as pessoas começaram a notar que tinha mais coisa para a gente falar, que tinha muitas lacunas no cuidado que precisavam ser preenchidas. E aí começaram a me acionar para poder fazer esse tipo de palestra e tal. E de lá para cá, como qualquer demanda reprimida, a coisa foi acontecendo e eu me apropriei desse lugar de palestrante, de facilitadora desse entendimento, que era um lugar que eu não sabia que eu tinha. E eu entendi que eu precisava fazer isso e seguir. Hoje, eu tenho que dizer que eu encontrei muitas pessoas para andar junto comigo e é isso que tem facilitado, porque hoje em dia eu faço parte de um grupo e o grupo tem me ajudado, porque sozinho não daria conta. E eu acredito que meu principal desafio hoje é replicar esse conhecimento e conseguir fazer com que no meu entorno eu consiga trazer isso para a prática. A primeira etapa é a etapa do letramento. E agora
a gente precisa entrar na etapa do desenvolvimento. Exatamente. Então, eu agradeço, inclusive, a rede, essa parceria, e acho que agora a gente está nesse momento de ver como a gente vai construir e melhorar a diversidade e enfrentar e quebrar essas barreiras dentro da nossa instituição, assim, fazer o nosso dever de casa até para a gente conseguir replicar. Exatamente. Porque existe uma carência muito disso nos espaços que a gente frequenta, nos espaços que eu frequento, de a gente teve uma questão aqui, termina as aulas e é sempre as pessoas me contactando para dizer, olha, aconteceu alguma coisa aqui assim no meu ambiente, como é que eu faço para poder contornar? Aconteceu. Então, assim, tá todo mundo querendo entender como fazer. Tá todo mundo, por exemplo, querendo entender como faz pesquisa inclusiva. E ninguém sabe. Os próprios representantes da indústria viram assim, aí a gente quer fazer uma reunião. Vem para a reunião com a gente para a gente ver como é que a gente faz, porque a gente está sendo cobrado em relação a isso, mas a gente não sabe como fazer. Então, é esse momento assim, de abolição do assunto em que a gente está precisando tomar, tivemos a parte do letramento, agora é ação e realmente me entender também dentro desse processo. Olha, eu fico muito feliz de ver você. Olha, a primeira conversa que a gente teve lá atrás, uma pessoa quietinha, ali, retraída, preocupada com todo mundo, não sei o quê. E hoje, mulherão desse falando abertamente, tranquila, confiante, sabendo o que quer. Maravilha. Vocês duas, né? Vocês são um exemplo de mulheres assim que são fortes, são assim, mulheres que sabem realmente o que quer, não tem preocupação de falar o que é importante, né? Com certeza tiveram muito medo de tomar esse passo, né? Essa transformação de vocês duas nessa área especificamente foi assim difícil. Quem vê você agora fala, pô, nossa, deve ser, né? Pô, musa, né? Tá lá falando, tá vocês duas, né? E de repente ninguém viu lá atrás o quanto foi difícil construir, chegar até esse momento. Então é maravilhoso ver o que vocês fazem, esse movimento que vocês estão fazendo. E, por favor, não parem, continuem, que eu acho que a gente tem muita coisa para fazer. Acho que Júlia também passa por isso. Assim, quando a gente começa a falar dessas questões, assim, eu falando de raça, quando a gente vai dar aula, por exemplo, de população LGBTQIA+, a gente fica sempre assim, eu vou preparar a aula, eu tenho que ver o público, eu tenho que entender ali o que eu vou falar, a gente fica sempre transcendendo o próprio tema, o próprio conteúdo, para você ter aquele cuidado de ver como você vai entregar para a plateia específico para cada área. A responsabilidade de vocês é muito maior agora, né? E isso acontece justamente porque é um assunto sensível. Claro. Então, exige da gente mais do que o conteúdo técnico. Eu estou há 4 anos, né, estudando profundamente o assunto, tive a oportunidade de publicar alguns artigos, até capítulo de livro relacionado à população. Então, a gente fala e não se cansa de falar, com todo cuidado, na dependência do meio que estamos, oncologia, mastologia, ginecologia, ou seja, né, cirurgia oncológica. Agora eu estou na fase mais provocativa. Estou provocando as sociedades a elas se manifestarem, a fazerem estudos, pesquisas, diretrizes, consensos. Então, agora minha fala sempre vai no ensinamento, no letramento, mas sempre no finalzinho com um pouquinho de provocação. O porquê, que né? já estamos na fase aí de ter esse conhecimento aí já organizado. Nossa, maravilhoso. Para finalizar, queria uma palavra de vocês duas agora falando e para frente. Qual a expectativa de vocês duas agora? Bom, como a gente já tocou no assunto aqui, a minha expectativa, do ponto de vista dos congressos, das participações, é que esse assunto se popularize mesmo entre os médicos. Fluidifique. Porque é importante para quem está dando a aula aprender, para quem está ouvindo. E recentemente, por exemplo, o New England Journal of Medicine, que é uma revista muito conhecida, clássica, assim, todo médico sabe o que é o New England, eles fizeram uma sessão especial, raça e saúde. E algumas pessoas já vieram me procurar para falar disso, e aí eu percebi que o New England fez. Então, aí depois que o New England fez, virou aí moda. Os médicos, agora todo mundo quer. Então tá. Então a gente não. Se o New England, então assim, existe, é importante que exista essa validação do assunto em outros espaços, para que as pessoas entendam que o que a gente está falando é sério. Porque infelizmente a gente ainda tem que passar por isso.
quando o assunto é veiculado por um outro facilitador, você percebe que ele é levado mais a sério. Quando a gente preto ou o pessoal da comunidade LGBT toca no assunto, sempre fica parecendo que a gente está num lugar de vítima, de defensiva. Não é verdade. Mas quando a gente traz, quando outras pessoas trazem, a gente percebe que existe uma penetração muito grande. Então, é importante isso. É importante que as pessoas que estão de fora dessas comunidades minorizadas, seja ela qual for, se apropriem do assunto e seja facilitador também. Então, eu acho que isso é maravilhoso. E a ação no ambiente onde a gente está. Então, assim, no seu lugar, na clínica onde você trabalha, o que você pode fazer para melhorar a diversidade e inclusão no lugar onde você trabalha? O que pode fazer? Coisas pequenas, né? Até pouco tempo a gente não tinha um quesito raça-cor obrigatório no prontuário. Exato. Aí a gente foi lá e falou assim, não, tem que botar. Pronto, botou. Parece uma coisa pequena, mas é enorme. Mas é enorme. Vamos fazer um treinamento pequenininho ali com enfermagem para entender como é que faz, por exemplo, para usar, acoplar melhor a touca, o scalp cooler na cabeça das pacientes pretas. É diferente. Tem que ter um outro jeitinho, senão não funciona direito. Vamos lá. É super adaptável, pronto, né? Então, né? Vamos fazer esse treinamentozinho aqui, olha, quando a mulher, o cabelo tipo 1 é de um jeito, tipo 2 é de um outro, tipo 4 é de outro. Maravilha. Acabou. Então, assim, coisas pequenas que a gente possa, na prática, implementar. Mudar, né? Fluidificar, como a gente falou. Para minha parte, eu acho que o fundamental, não só os médicos, mas todos os profissionais da área de saúde entenderem que identidade de gênero é uma coisa, orientação sexual é outra, e que não existe o normal ser cisgênero e heterossexual. Né? Ou seja, a pessoa tem total liberdade de escolher a sua forma de expressão, a sua orientação sexual, e isso, assim, encerro, assim, para mim, 2 coisas importantes: respeito e empatia. Eu acho, desde que o momento que o profissional da área de saúde entenda isso de forma prática, eu acho que o nosso acolhimento, o nosso atendimento, o nosso entendimento vai ser muito melhor e todos ganham, nós e os pacientes. Excelente bate-papo, amei. Queria ficar 1 hora com vocês falando aqui. A gente até estourou o tempo, mas estouraria tranquilamente mais o tempo. A gente tem muita coisa para perguntar, para falar e tal, mas não vou me eximir de marcar um outro horário, um outro dia para a gente poder falar esse papo de novo. Quero que você venha aqui no outro momento aqui no Rio de Janeiro para a gente falar para um grupo específico daqui, para a gente poder continuar nessa missão que a gente tem importante. Maju sempre convidada para falar, sempre que eu posso, eu apoio também, porque eu adoro o trabalho que vocês fazem, Sabrina, enfim, eu acho que a gente está montando um time, como você falou, as pessoas estão se encontrando, estão se alinhando, isso vai ficar grande não no sentido que precisa crescer, grande no sentido da importância que a gente tem que levar no dia a dia, da simplicidade do dia a dia, para isso que fique fluido. Muito obrigado pelo que vocês estão fazendo. De novo, não deixem de parar, porque isso é muito importante para todos nós. A gente tem que se incluir na inclusão, que eu acho que é a coisa mais importante. Tá Obrigada. bom? Obrigado, meninas. Obrigada, meu querido. Obrigadão.